Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a morte da história da anistia no Congresso Nacional. Eu tenho visto a discussão na internet ganhar bastante força, alegando que a anistia vai passar, que já teria votos suficientes, inclusive essa ideia encampada ali na extrema-direita, e lamentavelmente alguns veículos que em tese seriam mais progressistas ou que não teriam tanto apreço assim por tais temas ligados ao bolsonarismo, começaram a insuflar também a tese de que essa pauta é muito perigosa, que o STF vai colocar em prática assim, ou melhor, que o Congresso vai colocar em prática assim a aprovação do PL da anistia, que inclusive é relatada até por um deputado federal aqui do meu estado, o estado de Sergipe, o deputado federal oportunista, né, Rodrigo? Rodrigo Valadares, do União Brasil, que vai pro PL, que não vai pro PL, que já é o candidato do Bolsonaro em 2026 ao Senado aqui em Sergipe. Enfim, é muita história. E aí o que é que acontece? Muita gente está dizendo ali que o Bolsonaro já teria articulado, junto com o Sóstenes Cavalcante, o número de votos mínimos para se apoiar ali, se aprovar o PL da anistia, né, que seria ali o voto de pouco mais de 257, deputados federais, e que já estaria tudo resolvido. De antemão, a gente precisa lembrar dois fatores importantes aqui, porque parece que parte da mídia, até mesmo algumas mídias que em tese seriam mais progressistas, têm ignorado, né? Primeiro ponto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixou claro, no dia que foi eleito o presidente do Senado, que a pauta sobre discussão de anistia não era uma pauta de interesse do brasileiro. Se não é uma pauta de interesse do brasileiro, logo ele não iria pautar. Inclusive ele até citou que neste momento os brasileiros estavam preocupados com outras situações, a questão do desemprego, da fome, da pobreza, enfim, da saúde e outras questões, tá? E no caso especificamente de um PL ou de uma PEC, né, que algumas pessoas também têm discutido a possibilidade de se aprovar uma PEC, a gente precisa entender alguns fatores, tá? Por exemplo, no caso de um PL, se você for aprovar o PL é aprovado na Câmara dos Deputados e precisa também ser aprovado no Senado Federal. No Senado Federal, não teria essa quantidade de votos para se aprovar, pelo menos é o que se discute nesse momento. Assim como na Câmara também dos Deputados, não se teria essa possibilidade de aprovação. Mesmo que fosse aprovado na Câmara e no Senado, o presidente Lula poderia vetar e até que os parlamentares derrubassem o veto, essa pauta estaria ainda mais desgastada na opinião pública. O que me chamou bastante atenção é que foi o seguinte: no dia 25 começou o julgamento do Bolsonaro, 25 agora de março, né, mês passado, já estamos no dia 1º de abril, conhecido também como o dia do Bolsonaro. Se teve ali, por exemplo, a discussão de que se o Bolsonaro seria tornado réu ou não, junto com outros indivíduos que fizeram parte do núcleo golpista comandado por ele ali, tá? E aí, naquele mesmo dia, as lideranças do PL, entre eles o Sóstenes Cavalcante, o deputado Chupeta, disseram que iriam bloquear as pautas, obstruir as pautas do Congresso para que o Hugo Mota tivesse ali que pautar a discussão sobre o PL da anistia. 2 dias depois, dia 27 de março, o Hugo Mota, ao ser perguntado por pessoas próximas ali se iria pautar ou não o PL da anistia, disse que a chance de pautar e de o PL da anistia passar, pautar e passar, ou só passar, era 0. Palavras do Hugo Mota. E aí, neste meio termo, saiu também uma notícia importante essa semana, acho que no último domingo, no Globo, citando que o racha entre PL, PP e republicanos, porque o republicanos do pastor Marcos Pereira não estaria disposto a apoiar a anistia aos golpistas do 8 de janeiro, que inclui o senhor Jair Messias Bolsonaro também, já que a anistia ela quer perdoar qualquer crime cometido relacionado à política e outros temas, como eles alegam ali, a partir do dia 30 de outubro de 2022. Tá? E de lá para cá, não é só de lá até a data X ou Y não, certo? E aí o Hugo Mota, como é presidente da Câmara dos Deputados, é ligado aos republicanos, ele vai atender os interesses do pastor Marcos Pereira, que é o presidente do seu partido. E aqui entra outros meandros para a gente poder entender também. Outro fator, os republicanos têm espaço no governo do presidente Lula, ocupa ministério no governo e, inclusive, recentemente, o ministro da pasta deixou claro que em 2026 o republicano estará com o presidente Lula. Daqui para lá pode ser que isso mude, mas a declaração recente agora é que o republicano estará com Lula em 2026. Outro fator envolvendo o Hugo Mota. O Hugo Mota é um parlamentar jovem, tem 35 anos, se não me falha a memória, é da Paraíba, aqui no Nordeste, e a gente sabe a influência, a força e a relevância que o presidente Lula tem aqui no Nordeste.
Vocês acham que o Hugo Mota vai querer neste momento se desgastar com o presidente Lula para gerar algum tipo ali, por exemplo, de problema no próprio eleitorado dele aqui no Nordeste? E outro ponto, você acha que o Hugo Mota vai querer ficar conhecido como presidente da Câmara que perdoou criminosos que atacaram a democracia e o Estado Democrático de Direito? Para mim está meio claro que não, né? Porém, está tendo algumas articulações, evidentemente, para tentar, de alguma maneira, fazer com que essa questão da anistia seja pautada. E para mim ficou claro, se você aí, bolsonarista ainda, achava que o Bolsonaro e que o Congresso estavam preocupados com a família do Clezão, que está preocupado com a Débora do Batom, que não é só a Débora do Batom, né? A Débora golpista, acho que seria o termo mais interessante, segundo a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, imaginando que a anistia era para perdoar os bagrinhos. Não, a anistia é para livrar o Bolsonaro. Tanto que se teve esse desespero todo para que se discutisse a anistia já na semana em que o Bolsonaro poderia ser tornado réu. E para deixar essa situação ainda mais complicada para o Bolsonaro, quando perguntado sobre a possibilidade de passar anistia ou algo desse tipo, deixa eu só trazer para vocês aqui o que diz a Constituição Federal, se não me falha a memória, no artigo 5º, inciso, acho que é 58. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, quer ver? Para não trazer para vocês informação errada. Deixa eu ver se é 58. Eu não lembro exatamente qual que é o inciso, mas que se fala que não se poderá conceder, por exemplo, anistia ou graça ou perdão, né, como alguns queiram chamar, para este tipo de situação envolvendo o que o bolsonarismo fez, tá? Não se terá a aplicação da anistia, da graça, do perdão para casos como estes que foram cometidos ali contra o Estado Democrático de Direito, contra a instituição democrática, as instituições democráticas brasileiras também. Então não faz nenhum tipo de sentido essa alegação. Sem falar que, como diz inclusive aqui, eu até separei para vocês aqui, ó, como diz inclusive aqui o advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, não há qualquer possibilidade de anistia. A matéria está publicada aqui na Revista Fora, inclusive, no nosso portal, assinada aqui a matéria pelo Ivan Longo. E aqui eu vou trazer para vocês as palavras do professor, para que vocês possam entender. Tá aqui, ó. É muito importante, no dia 31 de março, em que se recorda os tristes episódios de 64 do golpe de Estado, que vitimou a população brasileira e de uma forma autoritária levou o país a retrocessos inimagináveis por 21 longos anos invernos, por 21 rigorosos verões, que a gente recorde tudo o que aconteceu para poder dizer nunca mais. Tem um valor simbólico enorme a gente recordar essa data na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC, que foi palco das melhores e maiores resistências. Universidade que foi invadida em 1977 pelas tropas de Erasmo Dias, com a prisão de mais de 1.500 estudantes. Então foi muito importante a gente simbolicamente, no dia 31 de março, né, que hoje é o golpe de Estado foi formalizado no dia 1º de abril, né? Eles não gostam, os militares não gostam, inclusive, que isso seja dito, porque o dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. Então eles tentaram tornar a data oficial, sendo ali o dia 31 de março. Mas a data oficial é a data do golpe mesmo, né? O dia 1º de abril. E aí nas palavras aqui do doutor Marco Aurélio Carvalho, não existe qualquer possibilidade no país de se fazer anistia. Isso já aconteceu e não deu certo. Nós temos um exemplo que é o exemplo de 64. Passamos a mão na cabeça de torturadores, de golpistas, e isso não fez bem ao país. Haja visto o que aconteceu com outros países irmãos, como Argentina, Chile e Uruguai. Nós estamos no momento de consolidação da democracia, uma democracia que segue sendo fortemente ameaçada, e qualquer caminho que não seja a punição rigorosa e a pedagógica dos responsáveis pelos tristes episódios de 8 de janeiro não fará bem ao país. Ou seja, não terá anistia. E o Hugo Mota, quando diz que a chance de anistia passar é zero, enterra a anistia. Então aquela fala do Bolsonaro em entrevista recente que ele deu para a Folha de São Paulo, dizendo que a condenação aos 70 anos é a morte dele, azar seu, Bolsonaro. É só isso que eu tenho para dizer. Não tenho empatia, não tenho pena. E se eu pudesse escolher que você apodrecesse na cadeia e de lá só saísse realmente depois de passar desse plano para o outro, não tenha dúvida que na mesma hora eu assinaria qualquer papel, qualquer documento para que você fosse preso e punido enquanto durasse a sua triste e desgraçada vida.
Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, comenta aqui o que você acha de tudo isso. E se você puder colaborar aqui, se inscreva no canal também para que a gente possa estar trazendo conteúdos para vocês diariamente. No mais, até o nosso próximo encontro. Tchau!